queridos alunos. Hoje eu não vou me dirigir a nenhuma série em especial. Eu quero só lembrar alguns detalhes sobre função quadrática ou função do segundo grau. Então, o que é uma função do segundo grau ou função quadrática? O que dá o grau da função é o maior expoente da incógnita, né? E lembrando aí, o que é uma função? Função é quando você escreve uma coisa na dependência de outra, condicionada ao valor do outro. Então, o y depende do x. Então, e o maior expoente da incógnita que vai determinar o grau da função. Então, a função de segundo grau, ela vai ter esse jeitão aí, ó, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. C é o termo independente, né? Porque seria o x elevado a zero. E o a não pode ser zero, porque se o a for zero, eu não tenho x quadrado. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, na geometria analítica, a parábola é considerada uma cônica. Por isso que tem esse cone aí em cima, para vocês verem. Quando eu faço um corte paralelo à base do cone, e eu abro, eu vou encontrar ali dentro uma circunferência. Se eu faço um corte inclinado, nesse sentido assim, sem pegar a base do trono, eu vou achar uma elipse, que também são consideradas cônicas. Se eu corto inclinado, passando da base, passando pela base, aí eu vou ter uma parábola. E se eu cortar reto, na vertical, eu vou ter uma hipérbole. Agora, toda parábola, ela vai ter um coeficiente ao quadrado e um centa ao quadrado também. Mas uma só das variáveis vai estar ao quadrado. Se eu tivesse x igual a y ao quadrado mais by mais c, também seria uma parábola. Só que não seria uma função. Por que não seria uma função? Porque aqui, ó, eu tenho, para o mesmo valor de x, eu tenho dois valores de y. Então, eu não posso, aí não é função. Para ser função, para cada valor de x, eu tenho que ter um único valor de y. Então, as raízes da função quadrática. O que é raiz da função? Raiz são os pontos onde a curva intercepta o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas, é o eixo x. Então, quando a gente iguala a função a zero, a gente acha as raízes da função. É o ponto onde o y é zero, né? Então, você entra na equação de segundo grau. Então, para mim achar as raízes de uma equação, de uma função quadrática, eu vou usar a Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta é como que eu calculo o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, a função quadrática, ela vai poder ter até duas raízes. Então, aqui, ó, concavidade da parábola, se a parábola está virada para cima ou para baixo, quem vai me falar isso é o sinal do coeficiente a, do coeficiente do x quadrado. Quando a for maior que zero, quando o coeficiente for positivo, a concavidade é para cima. É só você pensar assim, ó, você faz um sinal de positivo com a mão e abre o dedo do lado o indicador do lado do polegar. Você vai ter uma parábola voltada para cima. Se quando A for negativo, se você fizer um negativo com a mão para baixo e abrir o indicador, você vai ter uma parábola para baixo. Agora o discriminante, né? Discriminante não, discriminante. Então, o grau da função fala a quantidade máxima de raízes que ele tem. Mas essa função, ela pode ter, que nem a função de segundo grau, ela tem duas raízes. Mas ela pode ter duas raízes coincidentes. Ou ela pode ter raízes complexas, quer dizer, não são reais.
Então, quem vai me falar é o discriminante, né? Então, e é fácil a gente ver isso, porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mais ou menos, raiz de delta. Então, o que acontece aí? Se o delta, que é o discriminante, for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, mais ou menos zero, não faz diferença, zero é zero. Eu não vou estar acrescentando nem tirando nada. Então, eu só vou achar uma raiz. Mas se o delta for menor que zero, eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, eu não vou ter raízes reais. Agora, tem umas coisas assim que é bom a gente ter em mente, que ajuda muito. É muito legal achar as raízes através de Bhaskara. Mas às vezes está muito claro, está muito na cara, dá para você achar por soma e produto. Então é bom a gente saber que a soma das raízes de uma função quadrática, ela pode ser dada por menos o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x quadrado. Então, menos b sobre a. E o produto vai ser o termo independente, o c, dividido por a. Então, se a gente pensar num x, num coeficiente 1 por x quadrado, a gente pode escrever a função dessa forma. X quadrado menos a soma das raízes mais o produto das raízes. E outra coisa interessante também é a forma fatorada, né? Quando se você quiser fazer a fatoração de uma função, deixar ela na forma de produto, fatorar e deixar na forma de produto, você pode fazer dessa forma. A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Outra coisa importante também é o vértice da parábola. Então, a parábola tem alguns pontos, e aqui eu destaquei 4 pontos, tá vendo? Essa figura tem os 4 pontos. Então, muito importante para você desenhar uma parábola, antes de ir atribuindo valor para x e achando y, é melhor você definir os pontos mais assim, certos dela, são tipo assim, uns pontos notáveis, que seriam as raízes, que é onde intercepta o eixo x, o termo independente, que é onde intercepta o eixo y, e o vértice, que é onde ela, aqui ó, que nem quando a concavidade é para cima, olha bem, ó, ela vem numa curva decrescente. Quando ela muda para crescente, é o vértice. Se a boca fosse para baixo, seria o contrário. Ela começaria crescente, mudaria para decrescente. Então, o vértice é onde muda o crescimento ou decrescimento da função. E o vértice a gente pode calcular através da formulinha aqui, ó, menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a. Agora, a parábola, ela é simétrica, ela tem um eixo de simetria aqui que passa no vértice. Um eixo paralelo ao eixo vertical, ao eixo y das ordenadas. Então, o que acontece? O vértice vai estar exatamente no meio entre as duas raízes. Então, se você guardou lá atrás que a soma das raízes é menos b sobre a, então agora é fácil você pensar que o vértice vai ser a metade. Você dividir menos b sobre a dividido por 2. Então, menos b sobre 2a. E você pode achar o y do vértice calculando o discriminante, o delta. Ou você pode também substituir para encontrar o y. Então, você pode achar o x e substituir na equação, você vai achar o y, né? Então, eixo de simetria. Agora, ponto de máximo e ponto de mínimo. Às vezes aparece esse tipo de informação. Ponto de máximo. Ponto de máximo é o ponto mais alto da parábola. É o maior valor de y que você tem. E ponto de mínimo seria o ponto mais baixo, menor ponto que você tem. Então,
A parábola, se a concavidade dela é para baixo, ela vai ter ponto de máximo. Aqui, ó. O vértice vai ser o ponto de máximo dela. E ela, então, tem como domínio é de onde a gente tira o x, todos os reais. E a imagem vai ser o quê? Os y, todo y menor ou igual ao y do vértice, né? Então, isso vai acontecer quando a concavidade for para baixo. Quando a concavidade for para cima, aí eu tenho ponto de mínimo. O mínimo valor do y vai ser o y do vértice. E aí o conjunto imagem vai ser o quê? Y é elemento dos reais, tá o quê? Y é maior ou igual ao vértice. Ele sempre vai ser, nunca vai ser menor que o vértice, né? Então, lembrando aí, conjunto imagem de uma função é o conjunto de todos os valores que a função pode assumir, que é o eixo y, né? Domínio é da onde você tira o x. Então, o domínio de uma função, no caso da função quadrática, vai ser todo o conjunto dos números reais. Agora, se eu quiser estudar o sinal da função, o que é estudar o sinal? É ver onde o y é positivo, onde ele é negativo e onde ele é nulo. Então, estudar o sinal é você fazer o y igual a zero, maior que zero e menor que zero. Então, se eu quiser o f de x menor que zero, eu vou olhar. Eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar a concavidade e o delta. Eu tenho que achar as raízes. Então, e o f de x igual a zero vai ser as raízes. E o menor que zero eu vou ter onde está para baixo do eixo x. Então, são os pontos. Então, olha aqui, ó. Se o a for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Então, a função vai ser negativa, que é onde que ela tá, o y está para baixo, entre as raízes. Antes da raiz e depois da raiz, ela é positiva. Agora, se o a for menor que zero, o coeficiente do x², então entre as raízes ela fica positiva, antes e depois negativa. Agora, se o delta for igual a zero, ela vai ter só uma raiz. Se ela tiver só uma raiz, nessa raiz a função é igual a zero. E ela vai ser, o resto, os outros valores de x, ela vai ter o sinal do coeficiente a. Ou ela vai ser toda positiva ou tudo negativo. E ela não vai ter nem valor, vai ser toda positiva, vai acompanhar o sinal do coeficiente do x², o a, se o delta for menor que zero. Então, aí, o que vai acontecer? Ela vai ser toda positiva ou toda negativa. Então, gente, é isso que vocês precisam. É isso que vocês precisam saber sobre função quadrática e sobre função de segundo grau. Então, eu procurei dar um resumão de tudo que a gente precisa saber para que vocês possam fazer os exercícios que forem necessários, né? E se gostou, deixa um joinha aí. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Até mais!